Olá, fã ouvintes, estamos começando aqui nosso 13º episódio, hoje com a temática a importância da vivência no SUS na universidade, durante esse momento, com essa aproximação com o SUS. E temos como convidado o fonoaudiólogo Maurício Viring. Então, Maurício, a gente tem uma pergunta base aqui no nosso podcast, que é a pergunta: quem é você na fila do pão? Pronto. Eu sou Maurício, né? Como ele já me apresentou. Eu sou formado aqui na Universidade Federal da Bahia. Me formei no ano de 2014. Fiz um mestrado aqui em saúde coletiva, minha área de atuação, de pesquisa, onde também ensino. Sou professor atualmente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiz um mestrado em saúde coletiva aqui no ISC, depois fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, passei no concurso em 2016, sou professor lá desde então. E o doutorado eu fiz lá também na saúde coletiva, né? No doutorado de saúde coletiva na UFRN. E aí, nessas trajetórias, desde a minha graduação, eu gosto de estudar, de vivenciar, de dialogar sobre a questão da formação em saúde, né? Devido à minha trajetória também, durante a minha vida acadêmica, que eu acho que também vai associar um pouco com o que a gente vai conversar aqui hoje. Perfeito, perfeito. Então, uma caminhada já na saúde coletiva bem estruturada, né? Então, Maurício, a pergunta inicial, acho que para iniciar a nossa conversa como um todo, não podia ser outra, que é: o que te aproximou do SUS, da saúde coletiva, dentro da graduação? Pronto. Essa é uma pergunta muito legal, porque faz eu lembrar da minha história, do meu percurso, né? Porque a minha vivência no SUS e o meu interesse em estudar pelo SUS, ele se confunde um pouco também com o que foi a minha trajetória acadêmica, aqui na UFBA, né? Eu entrei aqui na universidade no ano de 2008, né, na Universidade Federal da Bahia, e aqui, na minha época, né, de estudante, se eu não me engano, o curso era de 4 anos, né, e a gente só tinha um componente de saúde coletiva, que era lá para do meio para o fim do curso. Só que no ano de 2009 teve uma reforma curricular e entrou, assim, na reforma diversas disciplinas da saúde coletiva, né? E a gente tinha a opção da gente ficar no currículo antigo ou transicionar para vivenciar esse novo currículo. E eu optei por fazer a transição, né? De ir para o currículo de 2009. Isso significa também ampliar a quantidade de tempo dentro da universidade, né? O curso passou a ser 5 anos aqui na UFBA, e a partir disso, né, eu pude também pagar os componentes de saúde coletiva. A partir disso, né, de vivenciar essa disciplina de saúde coletiva, veio o que eu acho que foi o start para mim, assim, de eu chegar e me interessar pela minha inserção no SUS, que foi justamente a oportunidade que eu tive de ir para o estágio de vivência no SUS, que era uma versão parecida com o Versus, que hoje é amplamente divulgado, né, que é vivenciado aí no Brasil afora, e que era uma versão que a própria Secretaria do Estado aqui da Bahia fazia, né, de vivências em diversos municípios aqui da Bahia. Eu me transformei, né? Eu lembro que minha primeira vivência, eu fui nessa oportunidade, eu fui em 3 edições do estágio de vivência no SUS. Eu fui enquanto mediador de aprendizagem, primeiro como estagiário, né, como vivente, depois como mediador de aprendizagem, e depois eu fui estagiário da Escola de Saúde Pública, que era quem coordenava esse estágio de vivência no SUS na Bahia, né? Então, na parte da gestão, de fazer pactuação com os municípios, de fazer a formação dos mediadores de aprendizagem. Então, eu fiz esse estágio também no ano de 2011 para 2012 ali. Então, quando eu voltei da primeira experiência, foi em Vitória da Conquista, né? A minha primeira experiência enquanto estagiário da Escola de Saúde Pública, na verdade, como vivente, né, do estágio de vivência no SUS. Isso me fez me transformar e me interessar pelo campo da saúde coletiva, né, e de querer estudar aquilo, de tomar aquilo para mim. E, ao mesmo tempo, também a gente estava por um processo interno de composição de chapa do diretório acadêmico.
Aí algumas pessoas até que já passaram aqui no podcast, Ana Carolina, por exemplo, né? Ela foi minha colega de turma e também a gente foi colega do diretor acadêmico, né? E naquela época, o diretor acadêmico, a gente tinha uma discussão não só da parte da necessidade do curso, da universidade, mas também do SUS, né? Tinha um fórum acadêmico de saúde que era um braço do Diretório Central de Estudantes, do DCE, e eu fazia parte desse fórum acadêmico de saúde, e isso fez com que eu realmente escolhesse viver aquilo me transformou, essa vivência me transformou, né? Até então a saúde coletiva eu não tinha muita aproximação, né, com o SUS, até porque a disciplina de saúde coletiva era só no final, do meio para o final do curso, mas o estágio de vivência no SUS me transformou, né, por meio dessa vivência e também pelo PET Saúde, que eu também fui bolsista PET Saúde, que também foi outra oportunidade de vivenciar o SUS. Eu fiz em 2 edições, né, e foi muito interessante também. Inclusive, há pouco tempo, eu fui coordenador de IGT do PET Saúde, enquanto professor já, então já fui do PET Saúde tanto quanto enquanto estudante, né, mas também enquanto professor. Então, teve um impacto bem forte da saúde coletiva e do SUS dentro da universidade já, né? E acho que liga muito com a próxima pergunta, que era sobre em quais experiências você percebeu, no caso, esse impacto da saúde pública, do sistema de saúde público, dentro da universidade. Você citou algumas experiências, como os projetos que fez parte, mas teve experiências mais específicas, foram notórias para isso, entender como funciona, entender o impacto do SUS realmente na sociedade, como ele é importante. Bom, eu acho que as minhas vivências nos estádios, elas também foram muito proveitosas, assim, sabe? A gente teve algumas experiências na comunidade de Fazenda Coutos, né? Mas eu reitero, assim, que o momento que eu tive fui mais tocado mesmo na minha formação para poder estar na saúde coletiva foram esses espaços onde eu podia construir, dialogar, debater sobre saúde com colegas não só da Fono, mas com colegas dos outros cursos, né? Porque o Fórum Acadêmico de Saúde a gente tinha representante da medicina, representante da enfermagem, nutrição, então diversos cursos de saúde coletiva que estava ali iniciando também. Então era um espaço de trocas, mas também de vivências, né? O impacto do estágio de vivências, né, é tão forte para a pessoa que vai e se transforma mesmo, porque ela vê ali a realidade e eu acho que é como a gente assiste na aula, né? A gente assiste na aula a teoria, a gente abstrai, a gente imagina, mas quando a gente de fato vai lá no serviço e vê como é realmente isso aqui funcionando e o quanto a comunidade, né, ela é impactada por aquilo dá uma sensação de que a gente pode fazer também aquilo para poder transformar a realidade dessas pessoas e dar aquele sentido ao seu trabalho, né? Então, eu acho que essas oportunidades são muito interessantes. Tanto é que a gente, no Fórum Acadêmico de Saúde, a gente escreveu um projeto de vivências interdisciplinares no SUS, chamado SEVSUS, né? Até antes da pandemia, eu fiquei sabendo que ainda existia, né? O SEVSUS, não sei se depois ele continuou, mas que era um estágio, mais ou menos, uma extensão, né? Mas era feito por estudantes, para os estudantes aqui na UFBA. Então, teve algumas edições do SEVSUS também, né, que era organizado pelos estudantes dessas vivências no SUS. Então, pessoas que saíram do estágio de vivência no SUS, né, participaram da construção desse SEVSUS, que não foi puxado pelo professor, não foi puxado pela universidade, pela gestão, não, foi pelos próprios estudantes, pelo impacto que a gente teve nessa formação. Então, esses espaços interdisciplinares, esses espaços que a gente está em contato direto com o serviço, com os profissionais de saúde, na comunidade, é que realmente transformam e nos faz querer, né, ser parte daquilo também. Sim, é interessante você falar, porque assim, eu tenho um contato um pouco diferente com a saúde coletiva, né?
Eu acho que eu até falo com o professor Vladimir, né, que é sobre essa questão, que eu até brinco mais do que falar a real. Falo assim, ó, salto coletivo eu não sei nem o que é, que eu nem tive contato algum. Mas é porque muitas vezes a gente passa muito pelo processo teórico da saúde coletiva e realmente é difícil palpar. Você entende o que é promoção, entende o que é prevenção, entende o que são essas ações, mas ao mesmo tempo você não nota, quando você não está no local, quando você não exerce a oficina, não exerce aquela ação, meio que aquilo tudo fica no campo abstrato. E aí meio que falta aquela questão do entender o que aquilo vai causar, qual vai ser o impacto. E aí eu tô tendo um impacto muito positivo esse semestre, assim, acho que é o semestre que eu digo assim, é o primeiro semestre que eu tô conhecendo a saúde coletiva da forma prática, da forma... Já vivi o primeiro estágio, não foi uma experiência muito boa, mas deixa pra lá. Mas aí no segundo estágio, eu tenho uma experiência muito boa com o Vladimir lá em Pernambués, eu tendo um contato muito legal, assim, com a comunidade, com as ações, você enxerga o impacto. E aí agora que eu fui pro VSUS, você tá dentro visitar o serviço, entender como funciona, ver como o profissional que tá ali todo dia falando, com as pessoas que frequentam aquele serviço, é muito diferente. É você entender realmente que aquilo tem uma função prática muito forte. Pois é, isso é tão real na questão que você fala, que na minha vivência, por exemplo, né, eu quando peguei política de saúde, eu já tinha ido para o estágio de vivência no SUS. O meu aproveitamento na disciplina, ele foi maior do que colegas que não participaram do estágio de vivência no SUS. Porque, para mim, aquilo estava fazendo sentido. Mas para as pessoas que estavam vendo ali o componente de política de saúde, sem entender como era aquilo de verdade, e como aquilo se relaciona com aquilo que ele vai ser enquanto profissional, aquilo fica muito abstrato, muito teórico, muito pesado, inclusive. Eu lia os textos com vontade de ler os textos, porque eu queria entender aquilo que eu vi na minha vivência. Enquanto pessoas estavam pagando o mesmo componente e não tiveram experiência, eles não tinham essa relação porque eles não vivenciaram. Então, de fato, fica muito pesado. E esse é o grande desafio nosso na saúde coletiva também, né? Da gente conseguir fazer essa relação, de oportunizar com que todos os estudantes tenham essa vivência, porque ela é transformadora. A gente vê isso, isso é real, né? E ele é real e ele é importante. Assim, essa é a estratégia da vivência no VSUS, e principalmente no VSUS que você teve a oportunidade de fazer, por exemplo, né, que foi com a população indígena, não foi? Então, é uma realidade assim que, para a gente, isso não passa. Em que momento a gente passa para discutir a população indígena na nossa graduação, né? Mas a gente lidar com essa população. Nós temos hoje, muito graças às cotas, né, às ações afirmativas, a gente tem colegas que são indígenas, tem indígenas que está ali na mesma fileira que a gente, e a gente não conhece a realidade dele, né, a realidade dessa pessoa que vive, que tem tradições, que tem culturas que são diferentes, né? Então, a gente precisa saber também lidar e vivenciar isso para, quando a gente for profissional, a gente não reproduzir estereótipos, a gente não reproduzir, né, racismo, não reproduzir preconceitos, né, no nosso cotidiano. A gente precisa compreender essa realidade para a gente dialogar a cultura indígena, por exemplo, nessa especificidade, com o que a gente pode ofertar dos nossos conhecimentos também da área da saúde, né? Então, a gente não pode ir lá como um colonizador, né? A gente tem que ir lá como uma pessoa que está para atender, né, a serviço de atender as necessidades dessas pessoas. Perfeito, acho que liga muito com a terceira pergunta, que era essa questão do impacto dessas vivências, o impacto dessas experiências no SUS. Eu acho que mas você já adiantou falando bastante, acho que é isso, essa questão você enxergar na prática aquilo que a gente vê, dar significado para aquilo que você aprendeu na teoria. Acho que você começa a entender realmente como é que funciona. E aí, especificando a população indígena, puxando sardinha para a minha vivência, meio que você percebe uma população que muitas vezes é silenciada e que é silenciada até no nosso aprendizado da universidade, porque a gente não é levado a pensar nela. Então, você não vai ver uma matéria tendo um assunto sobre a população indígena, sobre essa população em si. Então, se você não tem essas vivências para você ir até esse local, para trazer essa discussão à tona, isso vai ser sempre ser silenciado. E lá a gente teve alguns relatos interessantes de jovens de lá que vieram para cá para fazer a faculdade e que não conseguiram terminar, não conseguiram ficar por não ter adaptação aqui. Por chegar num ambiente que muitas vezes é nocivo
ambiente esse que não é compreensível com essa população em si, não entende suas especificidades, e que simplesmente não estão nem aí, né, por dizer assim. Então, meio que essas pessoas desistem dessa graduação por conta que aqui vai chegar e vai ser oprimido e vai ser sempre taxado com alguma coisa preconceituosa. Então, estar nesse local, você começa a pensar mais como essa população funciona, com as coisas que eles passam. Que eu acho que é isso a importância dessas vivências, é você se colocar em locais que na universidade você não tem. Exato, exato. E a gente entender, né, que a gente não está lá para, como eu falei, né, levar conhecimento. Não é isso, a gente está lá para realmente atender, né, as necessidades da população, mas atender as necessidades da população nem sempre é fazer uma técnica, é aprender junto com eles também, né? Porque o movimento, né, do fazer saúde, ele vai para além de replicar técnicas, né? Eu acho que, e aí se você me pergunta, por exemplo, e por que que a gente não tem isso na universidade, né? Por que que na universidade, na nossa formação em saúde, a gente não para pensar essas coisas, né? A gente tem um modelo de universidade, né, que vem cada vez mais, ela vem se fragmentando em seus polos, em seus locos, suas faculdades, seus institutos, né, e a gente não dialoga, né, dentro da própria universidade, não dialoga dentro entre colegas, mesmo da área da saúde, por exemplo, os seus espaços são mínimos, né? E muito menos dialoga com a sociedade. Óbvio, avançamos bastante, tem muitas iniciativas interessantes, a curricularização da extensão. Aqui na UFBA tem uma experiência muito bacana, que é antiga, que são as CCS, né? Que são importantíssimas, né? E que mas é uma contracorrente, né? Não é o que mais acontece na universidade. São exceções, são pontuais, né? Não é a estrutura da universidade pensando dessa forma. A estrutura da universidade pensa cada um no seu departamento, né? Cada um no seu pensando a sua técnica que você vai ensinar para o seu aluno, né? Aquilo que é da sua área, do seu conhecimento específico, né? E quando a gente vai para uma vivência dessa, a gente vê que, peraí, não era nada disso. Não é eu chegar aqui e aprender somente aplicar uma técnica, né? Não é somente eu fazer uma avaliação fonoaudiológica, no nosso caso, né? Que a gente é da fonoaudiologia. É muito além disso, atender a necessidade dessas pessoas e eu posso contribuir com isso. Não é porque eu sou fonoaudiólogo que eu tenho que olhar somente para as questões relacionadas às técnicas fonoaudiológicas. São importantes, óbvio, estamos aqui também para contribuir com isso. Mas as práticas de saúde, né, as ações de saúde, elas vão para além disso. Elas vão também envolver ações de promoção, né, do campo de saber mais ampliado, né, uma clínica que pense no sujeito, na sua subjetividade. E isso tem que envolver também o respeito à cultura, respeito, né, às suas. E valorização, não só respeito, mas valorização no sentido de utilizar também o conhecimento que eles produzem para as nossas práticas também, né? Então, eu acho que essa composição da universidade não valoriza, né? Essa forma de organização da universidade não valoriza, né, essa inserção na comunidade pensando em transformá-la, mas sim em formar profissionais técnicos que sejam de excelência técnica e que possam reproduzir, né, individualmente as suas práticas, né, reproduzir no modelo hegemônico. É um modelo biométrico ainda aqui. Isso. Aí pensando nisso, quais assim, você acha que são as barreiras que ainda dificultam esse plena conexão entre o SUS, o sistema de saúde e a formação universitária? Esse casamento, você acha quais são as barreiras que ainda existem aí? As barreiras são muitas e são gigantes, né? Mas isso não significa que a gente não pode enfrentá-las, que a gente não possa também fazer parte e se juntando, fazer parte também de enfrentamento, né, a essas barreiras. Mas pensando no campo do serviço, né, no serviço de saúde,
a gente tem uma lógica no serviço de saúde ainda biomédica, ainda que o SUS ele tenha um arcabouço, né, todo proposto para um fazer saúde ampliado, fazer um fazer saúde que vá para o enfrentamento dos determinantes sociais da saúde, né, para além das práticas clínicas, o que a gente vê, na verdade, em indução de políticas e de programas, e eu falo principalmente nas secretarias municipais, né, são espaços, muitas vezes, que cobram produtividade individual de cada profissional de especialidades, o que significa também que o profissional não pode ali ampliar tanto o seu espaço de formação, de educação, incluindo nesse ambiente os estudantes, né? Então aí complica também o trabalho da inserção do estudante. Existe também uma demanda muito alta para a inserção dos estudantes devido a muitas faculdades particulares, universidades, disputando espaços dentro dos serviços que ainda são escassos, a gente sabe, né? Por mais que tenha tido nos últimos anos ampliação da atenção primária à saúde, né, que tenha os hospitais, policlínicas, etc., ainda é muito, muito escasso, né? Os serviços de saúde, que reduzem também os campos de prática, que dificultam os campos de prática para os estudantes, mas existe também o lado de cá, existe o lado da universidade também, que utiliza muito o serviço de saúde numa lógica utilitarista. O que significa isso, né? Que vai lá para o serviço de saúde apenas porque o estudante precisa fazer aquela prática. Uhum. Vai lá, usa o serviço e sai, né? Não tem uma contrapartida da universidade, não tem uma troca, né? É lá fazer o estágio, o estudante vai embora, acabou, né? E aí, o que é que fica para a unidade de saúde? O que é que fica para os profissionais? Então, uma integração, né, de fato que realmente funcione. A proposta, por exemplo, né, das pessoas que discutem saúde, né, de estudos que falam da discussão da reorientação da formação de saúde, é que nos colegiados, que nos núcleos docentes estruturantes, que na reforma curricular, sejam incluídos profissionais da rede também na discussão do currículo da universidade, para poder fazer essa integração acontecer, né? Essa é uma visão, né, que eu acho que é possível, não só do serviço de saúde, mas da própria comunidade, né? Eu acho que é muito importante que essa relação de integração ela realmente exista, né? Então esse modelo também é muito fragmentado, tanto do serviço de saúde quanto da universidade, que eu já falei das divisões muito de departamentos. Às vezes você está no estádio lá de fono em Pernambués, aparece o pessoal da enfermagem, sei lá, cada um fazendo sua coisa. Por que não dialoga, não faz um estágio, né, interprofissional, e seria tão rico, né? Porque, afinal de contas, a gente, quando vai para o campo de trabalho, a gente é cobrado a trabalhar em equipe. Mas, enquanto graduando, qual foi a oportunidade que a gente teve em trabalhar em equipe com outros profissionais de outras áreas? E aí eu não digo de experiências pontuais, eu digo de formar mesmo. Formar para trabalhar em equipe não é algo simples, né? Então não é achar que a pessoa vai simplesmente ser jogada no serviço para trabalhar em equipe. Então são uma série de barreiras, né, que eu visualizo, mas que são possíveis de serem enfrentadas para que possa aprimorar, né, essa vivência de todos os estudantes do Sistema Único de Saúde, e que isso também não fique em responsabilidade apenas da saúde coletiva, né? Uhum. Eu acho que a vivência no SUS ela precisa ir para além de um componente curricular, precisa estar longitudinal em todo o curso, né? É interessante, você falando que você estou, agora que estou nesse estágio em Pernambués, lá a gente tem contato com o Redica, que são residentes, né, que, tipo assim, várias áreas, tem psicóloga, enfermagem, e a gente tem muito contato com elas, que são meninas, né, então, no caso, é interessante ver como a visão da saúde delas é diferente da nossa. E não necessariamente existe uma certa ou uma errada, são visões de formações diferentes. Formações no sentido que a formação em enfermagem é uma, a formação em fono é outra, a psicologia é outra, e cada área tem sua forma de enxergar o mundo, de enxergar o sistema de saúde. Mas o mais interessante disso tudo, eu acho que é a integração desses saberes.
que acho que quando esses saberes são conectados, a visão sobre aquela pessoa, sobre o paciente, sobre a pessoa do sujeito ali, ela se torna mais ampla. Você consegue enxergar aquele sujeito com todas as variedades, né? Talvez você entendeu o seu paciente está ali, você chegou na fono, você percebe alguma questão que ela necessita de um psicólogo. Você sabe que seu trabalho não vai ser suficiente. Então você faz um trabalho já integrado com a psicologia, porque você já conhece que a psicologia vai ajudar. Então muitas vezes ocorre isso na saúde. Tipo assim, o profissional, ele chega um paciente com determinada demanda, mas aquela demanda daquele paciente não é só aquilo. Mas por conta dele não conhecer as outras profissões, não ter relações com outras profissões, esse encaminhamento para as outras, ele se torna mais difícil. Mas quando você passa a ter relações entre essas funções, isso se torna mais simples. Eu acho que tem projetos na universidade que são interessantes sobre isso, que é o PET Saúde, acho que é interessante, que traz visões diferentes. Você tem o próprio Versus, que traz visões diferentes, de pessoas de lugares diferentes. Tanto que nesse que eu participei, falando muito do Versus, né, aqui eu peço até perdão, mas é porque foi uma experiência singular, faria um episódio só falando desse Versus. E aí tem pessoas de várias áreas, de vários locais, e tipo, áreas que, por exemplo, pessoas que eu sou aqui da fono, a pessoa da enfermagem, que fica no campo aqui em cima. Tipo, é 10 minutos aqui andando para a enfermagem. E a visão é totalmente diferente. O mundo para eles é totalmente diferente do nosso. E eu acho que isso leva tudo a ser integralizado. Você vê uma atuação em saúde que é distinta, mas uma atuação em saúde que complementa coisas que a sua não tem. Eu acho que essa relação é interessante. E ela é importante, né? Existe um estudo de 2010 que saiu na revista The Lancet que fala justamente não, ele nem foca na atenção primária de saúde. O foco dele, inclusive, ele fala de diferentes ambientes, mas fala também da experiência da formação nos hospitais. Esse estudo ele fala da interprofissionalidade no campo do trabalho e da formação, de que as nossas habilidades e competências elas precisam se aprimorar de acordo com as necessidades atuais da população. E aí é da população mundial, não só brasileira, da população mundial, que é a complexidade de questões que aparecem por aí em situações de saúde. Então, nós temos uma população cada vez mais idosa, né, que tem umas necessidades complexas e muito singulares. Nós temos também a questão das diferentes doenças, mas nós temos da tripla carga de doenças, né? Mas nós temos também a própria questão da organização do serviço de saúde, que também que vão se complexificando, e que a formação interprofissional ela deve ir para além de práticas que abordem o campo, né, da formação relacionado ao conhecimento comum, mas também os conhecimentos específicos. O que é que eu quero dizer? Que a gente, né, no nosso trabalho interdisciplinar, a gente tem ali uma integração de conhecimentos. Mas o interprofissional, além do conhecimento, a nossa prática é conjunta. O exemplo que você trouxe, a abordagem do fonoaudiólogo com o psicólogo é um trabalho interprofissional. E ali o mesmo sujeito se beneficia desse cuidado, porque ali vai ter olhares diferentes, tanto dos conhecimentos específicos de cada profissão, mas também daqueles que abordam a saúde de forma geral, né, da promoção da saúde e tudo mais. Então, os serviços de saúde, né, quanto mais interprofissionais são, melhores são as respostas de saúde, né, em resposta às necessidades de saúde dessa população. Isso, inclusive, nos hospitais, tá? Quando o trabalho é para além do multiprofissional, mas ele é interprofissional, né, um trabalho realmente integrado, a resposta às necessidades dos seus usuários, ele tem de ser melhor do que quando cada um faz a sua parte, porque há um diálogo, a gente ali elenca, né, quais são os objetivos, né, da intervenção de forma conjunta, e não objetivo do fonoaudiólogo, objetivo do médico, objetivo da enfermagem, não. É uma abordagem conjunta para poder fazer essa intervenção dos usuários. Então, é como você diz, né, essa integração ela é muito necessária para que, de fato, a gente consiga atender essas necessidades
na nossa realidade do Sistema Único de Saúde. A tão falada saúde integral, né, de certa Exato. forma. Mas me disseram uma frase que eu vou até ler, porque está muito bem feita, que é: a falta de recursos materiais é uma realidade que tem sido comum em diversas unidades do SUS. Então a questão que eles trazem é de que forma podemos estimular a criatividade sem ameaçar a biossegurança. Rapaz, esse daí Eu li porque era uma pergunta é pesado. Mas vamos lá. Olha, a questão da falta de... São coisas que são importantes de ser pontuadas. A falta de materiais, a falta dos recursos humanos, dos recursos materiais especificamente, ela não pode ser naturalizada, certo? A gente tem que cobrar melhorias na oferta dos materiais, dos profissionais, porque a gente sabe que tem realidades, e é muita realidade, principalmente na atenção primária à saúde, que é o local que eu mais tenho inserção assim nas minhas vivências. Muitos profissionais usam realmente da criatividade e muitas vezes do próprio bolso para fazer atividade no serviço de saúde. Isso não pode ser naturalizado. Acho que os serviços precisam ser equipados, né, com materiais não só médicos, materiais médicos no sentido de materiais que vão fazer intervenção técnica com os pacientes, curativo, né, medicamento, mas também com materiais para fazer educação em saúde. E educação em saúde é material simples, é caneta, é papel, é caderneta e tudo mais. Mas a criatividade, ao mesmo tempo, ela é importante no âmbito da atenção primária à saúde, né, especificamente, porque a gente precisa utilizar dela pensando em agregar, né, valores, agregar conhecimento, agregar técnicas que possam ser aplicadas em cada realidade, né? Então, a gente tem várias experiências durante esses anos, eu digo de eu mesmo, ao longo desses anos que desde estagiário até a atenção, até agora enquanto docente, experiências de práticas que a gente precisa mesmo muito mais de criatividade e conhecimento do que técnica, especificamente, ou material. Por exemplo, vocês agora nesse podcast estão fazendo um material com muita responsabilidade e fazendo com materiais que vocês conseguem fazer, né? Mas o conhecimento que está sendo, a tradução desse conhecimento que está sendo veiculado pelo YouTube, ele é importante estar chegando, mesmo que os recursos não sejam aqui, de uma TV, né, de um local cheio de recursos, não é, mas a informação que vocês estão trazendo é importante, né? Na época da pandemia, os profissionais de saúde faziam lives, faziam grupo de WhatsApp, importante para vigilância e para educação Sim. em saúde também, né? Então, esses são materiais criativos que podem ser utilizados também. A gente fazia uma experiência que a gente teve muito bacana lá em Natal, numa unidade de saúde. A gente tinha um grupo de saúde mental da unidade de saúde de Santarém, que era um grupo de saúde mental que a gente fazia um grupo coral. Então, os próprios usuários que autogestionavam aquele coral, mas a gente dava todo o suporte. Também a gente fazia apresentações em diferentes locais. Mesmo sem recursos, a gente dava um jeito também de fazer as atividades. Então, eu acho que precisa aliar, né? Cobrar os recursos que são necessários, né? Porque ainda que sejam pouca coisa, né? Mas isso tudo também demanda, nem que seja um papel, nem que seja, né, caneta, faixas, né? Isso também precisa ser investido na atenção primária para além de materiais técnicos. E aí também os materiais de produção das nossas técnicas também são importantes, né? Seja estetoscópio, seja, enfim, qualquer material curativo, isso precisa estar, né, também ao nosso alcance quando for necessário. Então, eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Perfeito, perfeito. Então, meio que a gente já falou sobre muitas dessas coisas durante todo o episódio, mas existe uma coisa que eu acho que foi uma coisa que eu percebi agora, participando do VSUS, porque, infelizmente, ainda é pouco divulgado. Principalmente divulgado no sentido de ser falado para os professores, essas vivências, a existência dessas vivências. Tanto que eu soube que existia VSUS agora, pouco tempo antes de ir para isso.
Eu fui avisado que as inscrições eram até o final da semana, na sexta-feira, eu me inscrevi na quinta de noite. Então foi uma coisa que foi muito rápida, assim. Então, eu não sabia o que era, não sabia a existência. E aí, infelizmente, essa divulgação ainda é uma divulgação meio bifurcada, meio complicada, assim, né? Então Uhum. muita gente ainda não sabe. Eu falo isso porque, como eu falei, soube muito tempo, muito pouco tempo antes, e fui mais porque uma colega minha começou a falar, estava na organização, falou, se inscreve, se inscreve, se inscreve. E aí eu fiquei, falei, não tem jeito, eu sou uma pessoa que é difícil de dizer não, também tem esse problema. Mas ainda bem que eu não disse não dessa vez, me inscrevi, aí eu lembro que falei pra minha namorada não sabia da existência disso também, minha namorada escreveu faltando meia hora pro final das inscrições, e aí outras pessoas escreveram nesse mesmo tempo. Então foi um período muito pequeno de conhecer o que era e se inscrever. Eu tive que ler um edital muito rápido para poder escrever. Então, como é que você acha que essas vivências têm que ser mais divulgadas? Como elas são divulgadas? Porque a gente não vê professores falando sobre elas. E às vezes professores que quando você fala que vai para uma, porque normalmente elas são duradouras, é uma semana, você está imerso naquele local. Muitos professores não querem nem liberar você a estar nesse local, porque você não vai perder aula, vai perder estágio, vai perder alguma coisa aqui, e não enxergam a importância dessas vivências. Como é que você acha que essa divulgação pode ser melhorada? Você acha de como é que tem que ser divulgada, falada, a importância que você passa para essa vivência para as pessoas que estão assistindo? Olha, interessante que o Ministério da Saúde ele fez uma estava com a proposta, não efetivou, acabou tocando a secretária de Saúde, eh, que é a professora Isabela Cardoso, que ela inclusive é professora aqui do Instituto de Saúde Coletiva. Ela nos 2 primeiros anos do governo Lula, ela estava enquanto secretária da SEGET, que é a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que e ela tinha uma proposta na época que estava assim é, muito quente mesmo, de fazer uma vivência no SUS para os professores, para os professores, principalmente os professores que não tinham ideia do que é essa realidade do SUS, que geralmente são os professores das especialidades, né? É, eu acho que esse era um caminho interessante por exemplo, porque quando você ouve falar do Versus, provavelmente você ouve de um professor ou que já fez o Versus, ou de que é da saúde coletiva, Uhum. provavelmente, né? Essa restrição, ela não era para ser dessa forma, né? O Versus, a proposta é que seja um indutor da reorientação da formação. O que significa? O objetivo final do Versus é fazer com que a nossa formação dos graduandos, né, durante o curso, ela realmente seja para o SUS. E isso é tipo assim, estou aqui incentivando, e que isso traga mudanças. Mas é difícil, porque remar contra a maré é difícil, né? Mas eu acho que se eu rolasse essa experiência, por exemplo, do Pessoas para Professores, seria já um movimento muito interessante, porque isso, né, induziria isso também. Mas eu acho que assim tem mecanismo também dentro da universidade é, que podem problematizar isso, né? Nos cursos, por exemplo, nós temos os núcleos docentes estruturantes, os NDEs. Eu acho que é uma forma de fazer uma explanação, inclusive, para os próprios colegas, para os professores, da importância desse SUS, né? E para poder fazer essa sensibilização não só dos alunos, mas também dos professores, né? A comunicação hoje em dia, a comunicação é problema para tudo, né? Na política é problema, nas relações é um problema, né? É uma coisa muito complicada, principalmente depois das redes sociais, né? Onde os algoritmos é que eles mostram aquilo que você está ali rolando na rede social, e é muito natural que se você não está seguindo uma página Não apareça. né, que seja você não seja informado sobre isso, né? É muito natural que isso aconteça, né? É uma divulgação muito selecionada, assim. Mas aí a universidade tem esse papel, eu acredito, de formar comitês, comissões, comitês que possam trazer essa discussão para dentro, comunicar para dentro também do DSUS. Acho que também os próprios representantes do DSUS, da Rede Unida, né, que organiza também, que promove o DSUS, eles tentam fazer esse movimento, às vezes, de ir nas universidades, fazer essa divulgação, mas é difícil porque é isso, é contra-hegemônico, e tudo que é contra-hegemônico ele é mais difícil de ser feito, né?
Se fosse, com certeza, um curso com um coach mais famoso aí que veio do país, todo mundo ia estar sabendo, todo mundo vai fazer. Mas é a forma de como é hoje a nossa sociedade, principalmente na área da comunicação. A comunicação hoje é uma arma, né? É uma arma. Eu vi uma palestra mês passado, a gente foi lá no Encontro Nacional de Equidade em Brasília, e Fabiana, que fazia essa palestra, ela falou o seguinte, que a comunicação ela é estrutura, ela não é uma ferramenta, ela é estrutura. Então, ela faz parte do nosso dia a dia a todo momento, né? A comunicação. Então, é uma coisa difícil. Então, chegar a esses professores dessa relevância, chegar, né, essa informação, mas também de sensibilizar e chegar aos estudantes, não é muito fácil diante da nossa do que é a realidade hoje em dia da comunicação, né? Então acho que o movimento que se faz muito e que eu acho que é muito interessante é do quem fez tem que incentivar os outros a fazer. Isso funcionava muito na época que eu fiz estágio de vivência no SUS. Quem vinha do SUS vinha transformado, né, do estágio de vivência no SUS, do Viver SUS, vinha transformado e queria transformar os colegas. Né? Não, tipo o Walking Dead, esse mesmo. Não, pior que também é assim, porque eu falo até que tô falando com as meninas, a gente chegou do VSUS, né? A gente chegou já querendo ir pra outra. Primeiro, a gente não queria sair de lá. Já começou aí, que quando a gente tava lá, a gente não queria voltar. Aí voltamos. Aí quando a gente voltou, a gente já tava na Rede Unida procurando outra. A gente viu que tinha uma aberta, que é em Santa Maria agora, só que bem mais distante. Lá pro lado do Rio Grande do Sul ficaria uma diferença muito grande. Mas foi engraçado quando a gente. E aí eu falo sobre o papel do professor, ele dar espaço para essa fala, ele incentivar. Eu sou monitor de matéria com Maria Francisca, que é disfonias, e aí eu lembro quando eu cheguei, voltei na semana seguinte, e Maria Francisca que deu uma segurada pelo não ir, porque disse que ia perder a monitoria, que não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, acho que foi só para ver qual era a minha questão de segurança com a monitoria. E aí liberou para eu ir. E aí, quando eu voltei, ela chegou na sala, ela separou o primeiro tempo de aula para eu falar como é que foi a vivência para o pessoal da turma. Uhum. O que foi a vivência, o que foi o VSUS. E aí eu falei o que foi, falei o que tinha sido. Uma colega da turma tinha ido também, foi junto com essa mesma vivência. Aí falei com o pessoal, falei da importância, falei sobre como acontecia. Aí vem a primeira pergunta: e quem paga? Que eu acho que aí vem a questão de pensar essa questão. Eu falo, não, é tudo custeado pela Rede Unida, pelo isso e tudo mais. Aí eu falei pro pessoal, e aí o pessoal ficou muito interessado, assim, muito instigado com o assunto. Como é que funciona isso? Que massa, que não sei o quê. E aí na época quando eu tava lá, todo dia eu postava um Reels, tipo um vlog do dia, mostrando como é que foi o dia, o que tinha lá, e aí o pessoal tava vendo também, o pessoal falou, vi que você fez isso aqui, fez isso aqui lá. Então foi aquele falatório, e aí depois eu percebi que depois quando eu tava, essa semana após Versus, foi uma semana que a cada 5 vezes no dia eu entrava no Instagram da Rede Unida pra ver se tem alguma coisa de vivência lá pra escrever. Agora, eu não sei, deve ter acontecido com você também, que você teve pessoas de outros cursos também, né? Que você não conhecia e conheceu lá na vivência, né? E quando a gente está lá nessa vivência, quando a gente volta, parece que a gente já conhecia aquela pessoa há muito tempo, né? Que maluquice, você casou muito com isso. Mas foi tipo isso. Aí eu cheguei, o pessoal, quando eu olhei o Instagram da Rede Unida, tava todo mundo seguindo já o pessoal da turma. Querendo saber, já curtindo alguns posts, falando sobre algumas vivências. Aí como você falou de parece que a pessoa viveu muito tempo, né? Claro que você não consegue ter contato com todo mundo. Eram 30 pessoas, então para você ter uma relação próxima com todo mundo era complicado. Mas teve muitos colegas que vieram de Recife. Era um colega que faz saúde coletiva na UFPE, acho que é a UFPE, que está querendo ser sanitarista, e uma colega que já é psicóloga e é residente agora. E aí essa colega virou um quarteto ali, eu, essas duas e minha namorada. E aí virou esse quarteto muito aqui na nossa vivência. Quando a gente se separou no último dia, foi como se a gente estivesse separando de um amigo que a gente estava conhecendo desde a infância. Exatamente. A gente criou um grupo, a gente está se falando nesse grupo até hoje lá, não para de falar todo dia e fala que sente falta do outro, tá com aquela pessoa lá. E aí eu até falando com minha namorada, eu falei assim, Bruna, rapaz, Dani e Luísa parece que a gente conhecia há tanto tempo, porque pra mim eu conheci ela desde a infância, a gente ficou uma semana só com eles lá e tal. Então foi uma coisa que é diferente, assim, é uma experiência. E é muito isso, assim. Eu acho que esses espaços faz a gente também aprender a ser uma equipe, né? A trabalhar em equipe. Claro, vai ter sempre. É o que eu falo sempre para os meus alunos, né? Eu
eu acredito que o trabalho em equipe, ele não quer dizer que você precisa ser amigo de todo mundo. Você não vai, no seu local de trabalho, você não vai ter afinidade com todo mundo. Você vai ter afinidade com mais pessoas do que outras, né? Então, o trabalho de equipe, no meu ambiente de trabalho, tenho respeito por todos os meus colegas e meus colegas, e todos têm por mim também. Nos tratamos bem, né? Mas amigos são poucos, né? Poucas amigas que eu tenho no meu departamento, enquanto professor. Mas em equipe nós trabalhamos bem, com qualquer pessoa, né? E eu acho que esses espaços ele dá também esse conhecimento que vai para além do SUS, inclusive. Mas nessa habilidade de fazer, né, conexões, de fazer, né, de desenvolver essa habilidade de comunicação, de relações interpessoais, também é uma aprendizagem, né, para além da própria vivência. Então, assim, hoje já não tenho tanto contato com todos que eu fiz a vivência, apesar que minha esposa eu conheci não na vivência, mas enquanto estagiário, né, da Escola de Saúde Pública. Mas nesse processo do também existe amor do SUS também. Por esse amor do SUS, pois é. Começamos juntos. Então, nós criamos essas conexões também nesses espaços, né, mas também nessa questão das relações interpessoais, né? Eu acho que é uma habilidade muito importante e que na universidade a gente tem pouco, principalmente hoje. Na minha época ainda, nem é tão tempo assim, não é nem tanto tempo assim. A gente utilizava a universidade para além das aulas, né? A gente utilizava a universidade para socializar também, né? Para estudar na biblioteca, né? Não tinha, óbvio, a tecnologia que tem hoje. Talvez fosse diferente também, mas a tecnologia tira um pouco disso também da gente, né? A gente acaba fica muito preso, né? Enfim. Mas esses espaços, a gente acabava conhecendo pessoas de outro curso, né? De outros locais, tinha essa conexão também. E eu acho que numa sociedade que acaba da mais individualista, fragmentada, essa experiência no SUS, na vivência no SUS, essa vivência, né, no SUS, ele estimula para que as pessoas voltem a se conectar, sabe? Então, para além de ser ali uma formação para o SUS, mais uma formação para o SUS humanizada, né, relacional, né, integrada com outras pessoas. Eu acho que isso também é muito interessante. Tanto é que a gente sai com essa sensação de que aquela pessoa a gente já conhece há muito tempo. Parece o Big Brother quando vai embora, né? Todo mundo se despedindo, mandando abraço. Foi aí que eu fiquei até pensando, tipo assim, no Big Brother, sempre me questionava, o pessoal sai em 2 semanas, 3 semanas, sai chorando, né? Eu fiquei, como é que chora, velho? Eu vou conhecer essa pessoa no instante. Aí lá no Versus, eu lembro, e é interessante, porque como a gente falou até nesse episódio como um todo, essas vivências trazem uma troca de saberes para além do local onde você está indo, como você bem falou, não é um local que a gente vai para levar o nosso conhecimento, basicamente, a gente vai para receber, conhecer muito sobre a comunidade de lá. Então, quando a gente, até entre nós viventes, por sermos de lugares diferentes, sermos de cursos diferentes, regiões diferentes, nessa vivência tem gente de Brasília, gente do Acre, gente de Recife, João Pessoa, muitos locais, e aí trazer essa discussão, por exemplo, teve dias vezes à noite que as meninas, com a colega nossa, Luísa e Dani, nosso colega, chegaram a perguntar sobre essa questão da questão como é que funcionava a classificação da pessoa surda. Se era pessoa surda, se era surdo, se era deficiência auditiva. Então, questionamentos que a gente discute muito aqui dentro do nosso curso, mas que no curso deles não tem. Não tem essa discussão lá. Então, o conceito deles é outro. Luísa, colega minha lá da vivência, chegou a perguntar também sobre essa questão de como é que funciona essa questão como é que a gente traz essa questão da questão de fala, problema de fala, problema de voz. Então, explicar isso é uma coisa do nosso local. E aí a gente também questiona sobre como funciona a faculdade dele, sobre como funciona essa questão do olhar dele para essa questão de saúde. E isso é interessante, porque enriquece essa nossa experiência. E faz aquela vivência como um todo ser muito mais rica. Porque a gente fez uma ação lá na escola, e essa ação trouxe, quando a gente se reunia, porque tinha os núcleos básicos, que eram os grupos divididos, e a gente, entre grupos, trazia aquela conversa toda, assim, sobre tudo, e um encaixava com o outro, e parecia que aqueles conhecimentos estavam realmente construindo uma teia. E aí foi interessante que no último dia, assim, juntou um círculo para todo mundo falar como foi a experiência, e eu sou uma pessoa que já é conhecida por ser chorona.
E aí, mano, eu tava lá, eu falei, vou ficar na minha aqui, eu Segurando. tava de óculos escuros já, pra me segurar. Aí um colega da vivência que veio de João Pessoa, veio, aí falou, ele veio, eu tive muito contato com ele durante a vivência, mas não era aquele contato tão absurdo, mas era um contato de conversar, a gente ficou no mesmo quarto, quando a divisão dos quartos. Quando ele cita como é que foi a experiência para ele, e ele cita quando ele começa a chorar, vem umas 10 pessoas junto, chorando porque aquilo meio que transpassou você também. Então é uma coisa que, uma experiência que parece ser uma experiência que todo mundo sentiu junto. Então é uma coisa muito intensa. Então se despedir de lá foi muito intenso. Eu lembro que quando eu fui sair, eu cheguei para conversar com o cacique da aldeia, que eu já tinha tido umas conversas com ele, porque eu sou muito curioso de ficar perguntando, de questionar, porque eu quero saber como é que funciona. Realmente eu tenho interesse de conhecer. E aí, quando eu cheguei no final, que eu fui falar com ele, ó, cacique, desculpa qualquer coisa, obrigado pela experiência. Ele me abraçou e falou assim, você mora no meu coração já aqui. Aquilo ali eu falei, tava chorando já, agora você quer me matar aqui agora. Mas justamente isso, essas experiências são únicas, assim, eu falo, eu sou da voz, eu falei pra você já, não tem como voltar atrás, mas a saúde coletiva criou um espaço por conta dessas questões. E eu falo que é uma coisa que nem é só a saúde coletiva, é a saúde em geral. É a saúde, justamente. E é importante essa discussão. Eu acho que todo mundo tem que viver um VSUS ou qualquer vivência no SUS, tem que viver as experiências, porque eu acho que não somente pelas horas curriculares, não somente pela demanda complementar, mas pela vivência enquanto profissional, futuro profissional. Acho que faz o profissional mais Com certeza. Aí fica aqui a propaganda também para todo mundo que não fez ainda a vivência no SUS, quando puder, faça, porque é transformador para você. Se você quer ser da voz, não é que você não vai deixar de ser da voz, porque vai, né, para o SUS, quer ser da minha, mas é importante ter profissional da saúde, né, independente do que planeja atuar no futuro, mas que ele saiba, né, lidar nessas situações para onde ele for e respeitar. E é a questão de formação cidadã, né? Uma formação cidadã, a formação no VSUS, que é a formação na realidade local, no Brasil, no Brasil real, não é o Brasil das redes, é o Brasil real, né? Então, acho que é muito importante que quem não fez e tiver oportunidade, faça, valorize e de repente, se não teve oportunidade, incentive na própria universidade a fazer, como a gente fez aqui na época o SEB também, existia o EVSUS, né, o Estabelecimento do SUS, mas existia o SEB também, o pessoal da medicina tinha o ELB, não sei se ainda tem, aqui na UFBA, que são essas oportunidades que se tem de vivenciar o SUS na vida real, no SUS real, né? Não o SUS que vende na televisão, aquele SUS sucateado, aquele SUS, né, que tem, a gente sabe que o SUS tem problemas, é óbvio, né? Não vou dizer que é perfeito, mas que o SUS que atende essas pessoas e que muita gente está de olho para, né, enfrentar, nós é que temos o papel de defendê-los enquanto profissionais de saúde, enquanto cidadãos, né, e cidadãs. Então, a gente vivenciar essa realidade, essa experiência é muito importante para a formação profissional, independente do que você queira fazer depois da graduação. Perfeito. Agora estamos nos encaminhando para o final do episódio. Então, para terminar, é aquele momento que que eu costumo chamar aqui de momento do corte, momento do Reels, assim, que é aquele momento que você vai deixar a mensagem aí para o pessoal que está lá. Acho que você já falou um pouco, vai deixar essa mensagem da importância das vivências, mais aquela mensagem que o que é que você deixa para essa galera que está assistindo a gente, qual é a mensagem que você quer deixar, qual é o conselho, fica à vontade. Pronto. Não sei se eu vou ter um conselho, né? Mas uma mensagem que eu digo é a seguinte: olha, voltando para o público principal aqui, que são os fonoaudiólogos e fonoaudiólogas que assistem, né? Os futuros também, futuras. Vamos, né, fortalecer a fonoaudiologia por meio da nossa inserção na sociedade, por meio da valorização do SUS e pela defesa do SUS. Quem pode fazer isso somos nós. Não é ninguém que está acima de nós, não é instituição, não é nós. Somos nós que estamos na graduação, nós que estamos no serviço de saúde que podemos fazer essa transformação. Então vamos juntos e juntas fazer uma fonoaudiologia, uma nova fonoaudiologia, né, voltada para as necessidades de saúde da população e as necessidades que são complexas, mas que a gente pode lidar com elas. Perfeito. Foi uma mensagem forte, né, para terminar. Maurício,
Queria agradecer, dizer muito obrigado aí pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Nosso projeto aí que é, sabe, como eu falei para você, é bem humilde, simples, mas que vem lutando para tentar fazer algo legal, algo que seja valioso para quem está assistindo, algo que seja que traga essa visão de pessoas que já vivem lá há muito tempo, que traga um norte para quem está aqui dentro da universidade ainda, né? Então, muito obrigado e dizer que a porta está sempre aberta. Eu que agradeço e desejo aí sucesso aí ao longo da caminhada. Estamos terminando por aqui. Fiquem ligados aí para o próximo episódio. Fiquem ligados nas nossas redes, nosso Spotify, nosso YouTube e muito mais, nosso Instagram. Curtam tudo lá, sigam a gente, se inscrevem. E é isso. Muito obrigado e tchau, tchau, galera.